Hoje vamos falar de gestão escolar, os principais conceitos e como desenvolver. Vou falar um pouquinho agora. A educação é uma das principais bases da sociedade. Com isso em mente, pode-se imaginar a grande responsabilidade que envolve as tarefas relacionadas à gestão escolar, ou seja, de uma escola, curso, creche ou universidade. Elas envolvem uma contingente imenso de informações e atividades as quais é, é, pré, é preciso analisar para descobrir a melhor forma de gerenciar todos esses processos escolares. Os segredos para assegurar a excelência do ensino ofertado são a qualidade e a eficiência de sua gestão. Afinal, há mais coisas envolvidas do que apenas o ensino em si. O bom funcionamento de todas as operações do negócio deve permitir que os membros da comunidade acadêmica estejam sempre bem respaldado em suas práticas. O que é gestão escolar? É uma espécie de modelo educacional elaborado pelas instituições de ensino. O intuito é impulsionar e coordenar diferentes dimensões das habilidades, dos talentos e também da dita competência educacional, aprimorando o ensino. Vale ressaltar que tal conceito se diferencia de administração acadêmica ou administração escolar. O objetivo da gestão escolar é aplicar princípios e estratégias essenciais para ampliar a eficácia dos processos dentro da instituição e assim promover uma consistente melhoria de ensino ofertado aos alunos. Ao definir a gestão como um elemento prioritário em seu escopo de ações, a escola adquire a capacidade de se concentrar na promoção do crescimento, da coordenação e da organização das condições básicas para afiançar um processo sustentável. Na gestão escolar, a preocupação é lidar com todos os aspectos pertinentes às rotinas educacionais. Seu foco primordial é a obtenção de resultados, de empenho na execução de uma liderança exemplar, de relevância do currículo e da participação ativa dos pais. Na verdade, acho que o professor, ele se faz mesmo na sala de aula, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a equipe dirigente, vamos falar sobre o diretor, embora aqui se fale, esteja centrada a figura do diretor, né? O diretor tendo que fazer isto e mais isto e mais isto e mais aquilo. Eu gosto de trabalhar a questão da administração não enfocado no diretor, mas na direção. E aí, quando nós falamos em direção, nós perdemos essa imagem de uma pessoa só. Nós não podemos pensar a administração ou a gestão da unidade escolar, né, em torno de uma pessoa só, em torno de um diretor, mas em torno de uma equipe dirigente, né? Uma equipe dirigente que tem, então,
momentos, né, de trabalho diferenciado, momento de tarefas atribuídas diferentemente. Eu acho que pela quantidade de itens, né, que o nosso diretor aqui está preocupado, dá para imaginar que não é para um homem só, né? E pensando em que não é um homem só, mas é uma equipe especial e uma equipe com uma formação que, embora tendo uma base docente, caminha para uma formação especializada, é que eu vou estar lançando mão, então, do Anísio Teixeira. Então, esse texto, né, na verdade, é a minha tese de livre docência, eu intitulei Administração da Educação em Anísio Teixeira, Realismo e Utopismo. Por que realismo e utopismo? Acho que aqui nós começamos a pensar a questão da direção. Realismo, e não estou aqui utilizando também o significado que é dado a realismo dentro da filosofia, certo? Então, eu explicito qual é o significado. Então, que significado é esse? É os pés no chão, né? É os pés calcados numa realidade. Então, quando Anísio Teixeira articula o seu pensamento, ele traz sempre a questão da realidade nacional. Então, ele está muito preocupado com a realidade do nosso sistema escolar, não é? Por isso, realismo nesse sentido. E utopismo, as asas que voaram longe, mas não encontraram ainda o seu lugar de pouso. Então, das ideias de Anísio, lá da primeira metade do século passado, muita coisa não se realizou. Ainda está em nível de ideal. Ainda são ideais a serem atingidos, em termos de educação e em termos também da própria administração escolar. Então, para mim, Anísio traz essas duas facetas, né, da preocupação com a realidade, da preocupação com o cotidiano, da preocupação com as nossas condições e, ao mesmo tempo, almejando um passo bem mais alto, né, um voo bem mais alto. E é um pouco triste até, me parece, que ler essa frase dele, né? Confesso que não venho até aqui falar-vos sobre o problema da educação sem certo constrangimento. Quem percorrer a legislação do país a respeito da educação, tudo aí encontrará. Sobre assunto algum se falou tanto no Brasil e em nenhum outro tão pouco se realizou. Não há, assim, como fugir à impressão penosa de nos estarmos a repetir. Há 100 anos, os educadores se repetem entre nós. Esvaem-se em palavras, esvaímo-nos em palavras e nada fazemos. Atacou-nos por isto mesmo um estranho pudor pela palavra. Pouco falamos os educadores de hoje. Estamos possuídos de um desespero mudo pela ação. Isto Anísio falava em 1947, escrevia em 1947. Eu penso que para nós, e eu defendo isto com os meus orientandos e tudo, que talvez nós precisássemos, enquanto educadores, beber um pouco mais nestas fontes. Porque aqui nós temos um pensamento original, nós temos um grande pensador brasileiro, né? Então, é importante a gente pensar a concepção de administração, a concepção de direção de escola que brota no pensamento do Anísio, não é? Acho que isso eu já disse a vocês, porque eu costumo voltar frequentemente a este pensamento. Então, há no ensino, na função de ensinar em germen, sempre ação administrativa. Seja a lição, seja a classe, envolve administração, ou seja, plano, organização, execução, obediência, seria aí a meios e técnicas.
De modo geral, o professor administra a lição ou a classe, ensina, ou seja, transmite, comunica o conhecimento, função antes da artística do que técnica, e orienta ou aconselha o aluno, função antes moral, envolvendo sabedoria, intuição e empatia humana. Alguns serão mais administradores, outros mais professores, outros mais conselheiros. Todos, porém, terão de algum modo de exercer as 3 funções. Então, isso ele colocava em 1964. E para mim, aqui, eu tenho também o fundamento, que nós vamos falar adiante, da formação do administrador. Uma posição que o Anísio defende com toda a força. Para ele, só pode ser diretor o professor. Por quê? Porque na base do administrador, na base do coordenador, na base do supervisor, deve estar o professor. Então, para ele, nós vamos verificar um pouquinho mais adiante, essa fragmentação, né, de funções, de papéis, de cargos que nós encontramos no sistema, elas têm a sua origem na ação docente. Que às vezes, sem pensar, o professor pratica, né, toda uma ação administrativa, desde o planejamento até uma avaliação final, prevendo as etapas, preparando cada uma das etapas, preparando os aspectos materiais, organizando o tempo, organizando os espaços. Então, na sala de aula, o professor é o diretor. Então, estas questões, para mim, elas são assim de extrema importância. Por quê? Porque, na verdade, é preciso que a gente tenha um docente, um educador bem formado, para nós podermos ter bons diretores, bons coordenadores, bons supervisores. Nesse sentido, a organização do nosso curso tenta cumprir isto, não é? Pela nossa organização modular, nós tivemos um bloco de formação geral, as informações mais amplas, que a gente diria do trabalho com as ciências da educação. Depois fomos já especificando a questão da educação infantil, depois as séries iniciais do ensino fundamental. E estamos concluindo com o bloco de gestão. Por quê? Porque nós pensamos que cumprimos uma etapa anterior de rever, porque vocês já são todos professores, rever a própria ação docente de vocês, para então pensarmos num preparo para a gestão da unidade escolar, para a organização do trabalho na escola, que é o que a gente mais fala hoje, né? Nas próprias disciplinas, a organização do trabalho na escola. Então, a organização do trabalho na escola, que é uma das tarefas da equipe de direção, ela não se faz solta, mas ela tem que chegar realmente no chão da sala de aula, né? Vou fazer um saltozinho na apresentação aqui. Nós vamos ter aqui em São Paulo um momento extremamente importante para a nossa área de administração em 1961, quando, num encontro na USP, se cria a ANPAE, Associação Nacional de... Hoje, o nome dela é a Associação Nacional de Política e Administração da Educação. Mas quando surgiu como Associação Nacional dos Professores de Administração Escolar. Então, em que as pessoas envolvidas com a área discutiam até a natureza dessa área, discutiam até a escassez de estudos. Então, justamente nesse encontro na USP, isto vai ser posto. E nós vamos ter 2 grandes nomes, embora caminhem por vertentes diferentes, que é o Quirino Ribeiro e o Anísio Teixeira.
vão estar discutindo até isto. Por que é que entre nós, por que é que no Brasil não se estuda administração escolar? Por que é que não se pensa na formação dos administradores no Brasil? E vamos ter duas correntes, né? Quirino Ribeiro, acho que vocês já viram isso nos textos, Quirino Ribeiro defendendo a possibilidade de nós trazermos para a administração escolar os princípios da administração empresarial, né? Encontrando as similaridades entre as duas áreas, e o Anísio dizendo que não, a administração escolar, a expressão dele é exatamente essa, é polarmente oposta à administração empresarial. Então o Anísio Teixeira vai dizer, não, a administração escolar, ela tem a sua especificidade, e a sua especificidade vem da educação. E essa especificidade vem dessa forma de ver a ação docente. Numa escola pequena, eu tenho o professor desempenhando todas as funções. Numa escola maior, eu preciso ter essas funções divididas, não é? Então, ele vai dizer, a importância e a necessidade da administração escolar, para Anísio, decorriam de dois fatores principais, a complexidade da escola moderna e a formação dos professores. Por quê? Porque nós temos ainda, gente, nós temos ainda as escolas rurais, as escolas multisseriadas, em que o único profissional é o professor. E lá ele desempenha todas essas funções, continua desempenhando todas essas funções, né? Então ele vai dizer, se esse professor é homem de ciência, de alta competência, vejam a linguagem, né? Nós estamos aqui lá no século passado, né? De alta competência, e a sua escola é pequena, pode realizar a função de ensinar e de administrar. Organiza a sua classe, administra a sua classe, faz os trabalhos necessários para que o ensino se faça bem. Vamos pensar isso, para que o ensino se faça bem. Esta é a principal missão da equipe dirigente. A equipe dirigente é meio para que o ensino aconteça. A administração escolar não tem uma finalidade em si mesma, mas ela é um meio para que o ensino aconteça. Eu preciso dos espaços físicos, eu preciso dos materiais, eu preciso dos equipamentos. Enfim, eu tenho todo um aparato material para que o ensino aconteça. Se a direção de escola cuida exatamente desta materialidade, é evidente que ele estará oferecendo aos professores condições de ensino. Então, a tarefa da administração é realmente cuidar que o ensino se faça e se faça bem. Vejam como o Anísio é utópico, não é? Não é utopia? Não é utopia? Quer dizer, até pode ser que em alguma escola essas coisas aconteçam, não inteiramente, mas pelo menos em parte. Não é? Mas é utopia. Mas talvez nós precisemos justamente dessas utopias para dar os passos, né? Para tirar os nossos pés do chão, soltar as nossas asas e alçar algum voo, ainda que seja um voo curto, né? Bom, continuando então no texto. Quanto mais imperfeito for o magistério, mais preciso melhorar as condições de administração. Eu vejo esta afirmação assim com algum cuidado, não é? Mas porque senão nós acabamos culpabilizando o professor e na verdade nós temos o quê? Todo um processo de formação que veio se perdendo. Não só a formação do professor, mas também a formação do diretor, a formação do administrador. Hoje a gente diria, né, a formação para o artigo 64 da LDB, né? Então, essa formação também está complicada, né?
Quer dizer, entre os dois grandes tipos de administração, a fabril ou material e a do tipo humano, em que o administrador é apenas um auxiliar de pessoas supremamente competentes, a administração escolar se situa como no caso intermediário, sendo a função administrativa tanto mais importante quanto menos preparado for o professor. Esta frase a gente vem discutindo, mas não há como negar que ela tem algum fundo de verdade, não é? E, então, numa organização do trabalho escolar, é importante que o diretor possa se apoiar também em membros da sua equipe que possam suprir lacunas. Às vezes é uma escola que está até bem organizada e tal, e por conta da sua própria evolução natural, eu tenho uma saída de professores por aposentadoria, por desistência, eu tenho a chegada de uma grande equipe nova, desestrutura um pouco o trabalho. Então, é preciso realmente reequilibrar, não é? Admitia Anísio que as 3 especializações referidas, hoje consagradas nos diferentes planos de carreira do magistério, brotavam da sala de aula. Eram saberes próprios dos professores, que, entretanto, pela ausência de professores competentes, aí entre aspas, né, para atender a demanda crescente por escolas, é que a administração se fazia necessária, pois passara a depender do administrador e de seus staffs altamente especializados, que elaborem especificamente todo o conjunto de ensinamentos e de experiências que antigamente constituía o saber do próprio professor. Me parece assim um pouco pesado, mas nós teríamos que hoje perguntar quais são os saberes dos professores. Que saberes, um curso de formação, seja pedagogia, sejam as outras licenciaturas, que saberes nós precisaríamos trabalhar para que realmente o professor se apropriasse dos saberes do seu ofício. O que é o ofício do professor? E aí nós nos deparamos com uma situação que todo mundo acha que pode ser professor. Por quê? Porque nós não temos no Estatuto da Pedagogia, né, clareza suficiente em relação aos saberes próprios do professor, que vão além do domínio de um conteúdo específico. Esses saberes docentes, vamos dizer assim, vão muito além do conteúdo específico da matemática, da língua portuguesa, da geografia, da história. É preciso que o professor detenha o saber específico? Sim, mas não basta. Mas no nosso estatuto pedagógico, nós não temos essa clareza. Que domínio nós precisamos ter de que áreas de conhecimento, né, para que nós possamos formar adequadamente os professores? A universidade tem que se perguntar isso. Porque nós acabamos caindo o quê? Num círculo vicioso. Não é? Então, quais são os nossos saberes? Então, ele vai dizer um ofício sem saberes. E por conta disto, todos acham que detém a possibilidade de estar no nosso território, não é? Então, a formação dos administradores continua, né, a mesma linha. A carreira de educador compreenderá na base o professor, que ao longo do seu ministério poderá especializar-se em supervisor, ou professor de professores, ou conselheiro, ou orientador, ou guia dos alunos, ou em administrador escolar. Mas, e aqui então a gente pensando especificamente da administração, é preciso que eu conheça a coisa a ser administrada. Como é que eu administro algo que eu desconheço? Se o nosso trabalho nobre, se a finalidade da escola é o ensino,
é educação de qualidade, eu preciso conhecer isto para poder administrar. Então, às vezes, alguma proposta do administrador profissional na escola me assusta um pouco. Me assusta um pouco. E o Anísio Teixeira, ele vai fazer um paralelo, ele usa bastante a questão, alguns exemplos da saúde, até porque no momento saúde e educação estavam no mesmo ministério, nas mesmas secretarias, né? Saúde pública e instrução na mesma secretaria. Então ele vai dizer o seguinte, na área de medicina, então o paralelo que ele faz com a área de medicina, ele vai dizer que o médico não aceita uma má formação para si e para os colegas. Então, por que é que nós aceitamos uma má formação para os professores? E aí ele vai também dizer o quê? Não se concebe que seja diretor de um hospital, um diretor clínico, alguém que não seja médico. Porque eu preciso ter o conhecimento específico para administrar o hospital. E aí que ele vai dizer que também na educação, também na administração escolar. Então, não se poderia conceber que pudesse ser administrador alguém que não seja professor na sua base, na sua origem, né? Diante da importância e papel atribuídos ao administrador escolar, da natureza e função da administração, Anísio colocava a questão da formação e ensino da administração, tendo como referência inicial a formação médica. Apontava como elemento fundamental a posição da categoria, que, a seu ver, exercia ou deveria exercer crucial influência na definição de critérios norteadores para a formação profissional, afirmando que o profissional da saúde jamais admitiu quebrar-se o padrão do seu preparo e sua especialização. Já em educação não se pode dizer o mesmo. E aqui, então, nós temos também uma pista para a questão das nossas organizações profissionais, dos nossos sindicatos. Uma pauta de luta para os nossos sindicatos seria justamente a luta da exigência de um padrão de formação de qualidade. Às vezes surge em alguma pauta, em algum movimento, mas isto não constitui uma grande bandeira, não é? Então, esta seria uma pauta importante. Agora, quando é que os professores são ouvidos na montagem dos cursos de licenciatura? Não é? Como é quando se reorganiza um curso de formação? Quais são os critérios? Quais são os conhecimentos que se busca? Então, acho que isto responde um pouco àquela questão anterior, né, de que ele não está culpabilizando o professor, ele está culpabilizando o sistema, que permite e aceita, né? Somente o educador ou o professor pode fazer administração escolar. Administração de ensino ou de escola não é carreira especial para que alguém se prepare desde o início, por meio de curso especializado, mas opção posterior que faz o professor ou educador já formado e com razoável experiência de trabalho, e cuja especialização somente se pode fazer em cursos pós-graduados. Gente, aqui é outra questão assim, importante. A nossa nova LDB tentou até trabalhar, não conseguiu. Quer dizer, vejam que ele colocava lá atrás a formação do administrador, vamos usar genericamente administrador, né, do dirigente, num nível de pós-graduação. Porque você teria... Os nossos estatutos ainda se prendem à experiência, não é? Os concursos pedem, normalmente os concursos, tanto nas redes municipais como na estadual, isto em São Paulo, que temos os concursos, né? Exigem uma determinada experiência. Mesmo na organização anterior dos cursos de pedagogia, quando tínhamos as habilitações,
né? O nosso egresso do curso de pedagogia só poderia apostilar a habilitação em administração escolar, e supervisão, etc., se ele comprovasse pelo menos 6 meses de experiência. Hoje, com a nova organização da pedagogia, isto caiu, mas até recentemente nós tínhamos isso, né? A escola tem uma especificidade própria, que torna a direção uma função de serviço e não uma função de mando. Nós vimos lá o nosso diretorzinho dizendo é timoneiro e é capitão, né? Quer dizer, na verdade, ele vai para o agir e também vai para o comandar, mas nós vamos ver que isso também deve ser partilhado, não é? Mas a função de serviço justamente por isso, é a função a serviço do ensino. Então, é importante a administração? É. Mas ela não é importante por si, mas ela é importante pelo serviço que ela pode prestar à comunidade escolar, né? E o Anísio dizia muito isto num momento em que ele assume, até anterior a esses textos, né, lá na década de 1935, quando ele assume a função de diretor da educação no Rio de Janeiro, né? E ele vai dizer que o diretor não é a pessoa que manda, mas o diretor é a pessoa mais humilde a serviço da educação no Estado. Então, é a partir daí que ele coloca isso, está literalmente nos textos dele. Em termos práticos, para formar o administrador escolar, não basta formar o administrador. É preciso antes se buscar o educador. O profissional comprometido com a educação de todas as pessoas. Um educador que tem a percepção social da educação. Dimensão essa que tem sido negligenciada em favor da técnica. Vejam a visão deste homem, né? Já naquela época, ele falando em percepção social da educação. Que é algo hoje que está na pauta, inclusive das políticas, né? Nós temos uma missão social e, na medida que nós conseguimos universalizar, vamos dizer, alguns estados ainda não, mas a maioria, universalizar pelo menos o ensino fundamental a todas as crianças, né? Nós temos vagas disponíveis para todas as crianças, então este impacto social, né, da educação.